Dando continuidade aos nossos estudos, pedimos que todos os irmãos aqui presentes possam se acomodar da melhor maneira. E, se possível, fiquem mais próximos do palco, para que no momento da roda de conversa, após a exposição do nosso irmão Humberto, possamos dialogar melhor com todos. Reforçamos que estaremos recebendo as perguntas para esse momento final, até pelo menos 10 minutos antes ao final da palestra do nosso irmão Humberto. Então, neste momento, já aqui ao palco, o trabalhador, facilitador, palestrante da Fraternidade Espírita Peixotinho, o professor Humberto Vasconcelos, para realizar o estudo de tema Vede, não vos engane, extraído do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 8. O materialismo nos costumes e a cosmovisão espírita. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui neste momento, sobretudo pelo fato de ter sido convidado exatamente para um estudo. Toda vez que eu chego para fazer uma palestra e sou apresentado como responsável pelo estudo, eu fico realmente muito feliz, porque é a oportunidade que temos de aprofundar os nossos conhecimentos em torno da doutrina espírita, e isto é tudo quanto realmente nos falta para completarmos, vamos dizer, os nossos sonhos de encarnação. Tudo quanto nós precisamos de conseguir neste momento em que estamos convivendo nesta terra abençoada, exatamente para continuarmos a nossa jornada em outras plagas. Eu quero começar dizendo o seguinte: eu tenho um amigo, um velho amigo, que é um homem da área das exatas, das ciências exatas, é um engenheiro, é um calculista, inclusive. Não é pessoa afeita às letras, mas em seu curso de engenharia, pelo brilhantismo de sua condição de aluno bem aplicado, ele foi eleito orador da turma e não pôde fugir, naturalmente, a essa quase imposição. No momento, então, da cerimônia, ele estava, logicamente, muito ansioso, muito nervoso, né? E quando foi anunciado, ele foi até a tribuna, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: "Tenho dito", e desapareceu. Eu estou com a impressão de que eu deveria agora dizer "tenho dito" e liberar todos para o almoço desta segunda-feira de carnaval. Porque, na verdade, o que eu tenho ouvido aqui e o que eu ouvi hoje, eu até perguntei a Marcel se ele tinha visto os meus slides, porque, na verdade, realmente é o pensamento espírita, o pensamento daquele que é estudioso do espiritismo, está todo expresso nas palavras de Gisele, nas palavras de Michel, como ontem os oradores também se expressaram de maneira magnífica. De sorte que realmente seria uma providência de bom gosto dizer "tenho dito". Todavia, vou cumprir a minha tarefa e todos vocês vão ver quantas coincidências há quando espíritas se reúnem com esse propósito de estudar, de amadurecer, de aprofundar realmente os conhecimentos da doutrina espírita. E vou inovar, inclusive, sendo o mais velho de todos, eu vou inovar neste momento,
apelando para uma palestra lastreada em slides. Exatamente porque, já com os meus quase 90, não tenho o mesmo padrão, a mesma memória que aqui exuberantemente tem sido mostrada desde Alisson até agora o desempenho extraordinário de Gisele e também de Marcel. Então, eu tenho com o texto uma relação muito enriquecedora para mim. Quando eu estou diante de um texto, eu vivo o clima e a emoção de um caçador de esmeraldas. E já começo a falar em poesia, ainda que seja parnasiana. Porque o caçador de esmeraldas é uma significativa obra quase espírita, digamos assim, porque o Fernão Dias Paz Leme, que é o herói do poema, ele, antes de morrer, alcança a sua ressurreição. Veja que coisa magnífica, porque, na verdade, a ressurreição dele se deu no momento em que, sonhando com as esmeraldas, ele olha e percebe um céu de esmeraldas, um céu verde, do qual caíam muitas esmeraldas. E isso foi descrito pelo poeta exatamente como uma ressurreição. Então, ele ressurgiu antes de morrer. Acho que é a grande emoção de todos nós aqui. É de nos descobrirmos espíritos ainda, vamos dizer, presos ao carro da matéria, conduzindo o corpo, que é um presente magnífico de Deus para todos nós, exatamente para que ele possa expressar o que está sendo cultivado no meu espírito. De sorte que, como um caçador de esmeraldas, vamos então viver alguns momentos realmente conduzidos aqui pelos nossos slides. Em primeiro lugar, quero louvar a beleza da ilustração que foi feita por uma filha muito querida, como todos os filhos são queridos. E há um coraçãozinho ali que está desvelando o olho do observador. Desejo, então, chamar a atenção exatamente para que o que eu chamo sempre de contexto histórico, de onde foi tirado o texto que me foi colocado como sugestão para o nosso trabalho. E então, estamos vendo aí o texto de Lucas. Falavam alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então Jesus disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Respondeu ele: vede que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas
e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Confesso, meus amigos, que quando li este texto que me foi oferecido, eu me lembrei muito de uma tia velha que eu tive, que quando nós, primos, irmãos, juntos, etc., fazíamos muita algazarra, ela saía lá do seu esconderijo, na sua casa, e chegava onde estávamos todos nós, não é? Não sei se com as mãos nos quartos ou com outra expressão qualquer, olhava-nos assim, naturalmente toda a algazarra silenciava, e ela então, já se retirando, dizia: se vocês soubessem do que eu sei. Naturalmente, ninguém tinha mais condições de fazer brincadeira nenhuma, porque nós não sabíamos o que é que viria depois. Eu me lembrei da minha tia velha quando li isso aí. Sem dúvida nenhuma, se vocês soubessem do que eu sei, né? E é o que nós estamos efetivamente vivendo nos momentos presentes. Mas o nosso Lucas, que é um iluminado, graças a Deus, não nos deixou realmente temerosos, como a minha tia, em geral, nos deixava. Não sabíamos o que é que viria depois daquela coisa. E ele diz, ainda no capítulo 21, esta maravilhosa frase que realmente nos recoloca em nossa esperança. Na vossa perseverança, ganhareis a vossa alma. Não há nada mais a dizer, nada mais que fazer, exatamente além disso que nós estamos lendo. E é por isso que sou sempre um caçador de esmeraldas, com a certeza de que vou conseguir os meus objetivos quando me debruço sobre a letra do Evangelho, sobre o texto do Evangelho, como naturalmente sobre os textos da codificação. E de imediato, meus queridos amigos, vou começar a examinar o conforto e ao mesmo tempo desconforto que nós espíritas experimentamos. E começamos a dizer: nada faltou ao cristianismo. Nada faltou ao cristianismo. Pelo menos a memória do cristianismo que temos expressa no Evangelho. O Evangelho reuniu todo o conhecimento disponível naquele momento histórico. É realmente fascinante que nós, lendo o Evangelho, nós identificamos realmente, vamos dizer, as grandes conquistas da civilização, as grandes conquistas do conhecimento até aquele momento. Esta é uma das razões pelas quais o Evangelho realmente não fica velho. E um texto como este, que realmente nos enche de preocupação, é um texto absolutamente identificado com a nossa época. É exatamente por causa disso aí. Ele realmente dispõe, ele coloca todo o conhecimento disponível até aquele momento, e por causa disso, ele será sempre atualizado, estará sempre atualizado. Segundo, traçou sua trajetória em meio às tradições judaicas, contextualizando tudo quanto lhe serviu de ponto de partida. Que coisa magnífica, que coisa bem feita. Você nota, inclusive, que Jesus vem com aquela diplomacia, aquela
caridade no falar, caridade no dizer, e realmente estabelece um nexo, um contexto com todas as tradições judaicas que estão registradas naturalmente no Antigo Testamento. Para ter, inclusive, a possibilidade de, no Sermão da Montanha, fazer ou propor a grande ruptura. Porque quando ele diz, por exemplo, ouvistes que foi dito, eu, entretanto, vos digo, ele está exatamente rompendo com as tradições e apresentando um novo tempo, o tempo de seu evangelho. É notável isso, mas ele está perfeitamente alicerçado, exatamente porque tudo quanto ele vai dizer, na verdade, corresponde a conhecimentos já adquiridos, ou pelo menos na memória daquele povo que era tão simples, mas muito ligado, naturalmente, às tradições judaicas, não é? Contou com a exemplificação de Jesus, instituindo o conceito do homem de bem, que haveria de constituir-se modelo e guia para a redenção humana. É extraordinário, é outra coisa extraordinária. Nós vemos, então, que o livro espírita reflete o Evangelho por excelência. Sem dúvida nenhuma, nós estamos diante, inclusive, de algo que é extraordinário em Jesus. Ele é o único personagem da história e o único vulto produtor de conhecimento, inclusive filosófico, e, naturalmente, todas as versões que nós conhecemos da antiga civilização, né? Dos gregos, dos romanos, e antes dos egípcios, dos indianos. Jesus junta tudo realmente no Evangelho e se transforma numa espécie de exemplo de tudo quanto ele diz. É o único personagem da história que exemplificou exatamente todos os conceitos que emitiu. E isso aqui, meus amigos, na nossa caçada de esmeraldas, é algo fascinante, exatamente porque estabelece as bases da historicidade de Jesus. Quando eu vejo os historiadores se confundirem um pouco a respeito de Jesus, da existência, inclusive, de Jesus, eu fico admirado, porque a sua exemplificação é tão clara, é tão perfeita, é tão persuasiva, que ele se multiplica. Porque, na verdade, um Francisco de Assis é uma alma crística, e é uma alma crística exatamente porque toma como exemplo, como diretriz para a sua vida, o Evangelho de Jesus. Ora, se esse personagem se multiplica ao longo dos séculos, e quantas grandes figuras humanas nós podemos identificar na história das igrejas, na verdade, ele existiu. Ele tem uma existência concreta, tão concreta que se multiplica. Então, fica muito fácil de nós também nos beneficiarmos com isso. E irmos caçando as nossas esmeraldas. Contou com a exemplificação, o cristianismo, não faltou nada, pois, ao cristianismo, mas ao cristianismo tem faltado quem? Os cristãos. Se existe uma falha, uma falta, realmente é a falta dos cristãos. E isso deve ficar muito claro na nossa mente, para que nós não venhamos a faltar ao cristianismo. Muito bem, mas temos de nos preocupar, naturalmente, com o espiritismo. E eu acho que nada
faltou ao Espiritismo, Alisson. Nada faltou ao Espiritismo. Se não, vejamos. Foi codificado por um colaborador de Deus, Sr. Allan Kardec, cujo patrimônio de experiências garantiu o sucesso de seu trabalho. Sim ou não? Perfeito, perfeito. O nosso Marcel, inclusive, traz notícias de Arrus, e todos nós conhecemos a saga extraordinária dessa grande personalidade que vem a ser o nosso codificador, preparadíssimo para a missão importante que acabou, naturalmente, por cumprir. O momento histórico de seu surgimento foi o celeiro do século XIX, herdeiro dos grandes esforços civilizatórios de séculos e séculos. Confere, sim. É na França, é no século XIX, que é o grande, vamos dizer, o grande delta que se constrói, não é isso? No escoadouro, na fase, vamos dizer, mais brilhante daquela quantidade extraordinária de inteligências que são tão fulgurantes, isto a partir do século XVI, inclusive com os descobrimentos, inclusive com a grande, vamos dizer, aquisição da competência de navegar, né? Dos portugueses, e tudo aquilo era tanta luz, que nós conhecemos, sobretudo a partir dos séculos seguintes, apesar de dois, vamos dizer, das memórias de uma Idade Média, nós temos realmente aquele momento luminoso do Renascimento, foi tão luminoso que se chama Renascimento, e conduzido por homens extraordinários, por espíritos fantásticos, tão fantásticos que nós conhecemos como os iluministas. Tudo isso converge realmente para o grande delta dos séculos seguintes, não é isso? Até, vamos dizer, o final do século XVIII, não é? Até a tomada da Bastilha, que se converteu assim no grande golpe ao chamado realismo absoluto, realeza absoluta, e então, naturalmente, isso realmente é o grande, vamos dizer, a grande seiva que foi apresentada, ou aproveitada por aquele momento glorioso na cidade de Paris. O momento histórico de seu surgimento foi o celeiro dos Arcos. Contou com a colaboração brilhante e corajosa de um grupo de nível acadêmico que soube conciliar fé e razão. Meu Deus do céu, eu acho que quando, por exemplo, William Crookes começou a prestar atenção às experiências do Espiritismo, ele pensou assim: estão mexendo no meu queijo. Não foi? Estão mexendo no meu queijo, quer dizer, estão falando das minhas leis, da lei da física, das leis da química, e eu então tenho realmente de me interessar por isso e nos dar realmente os fatos espíritas que nós conhecemos, que realmente trazem a fundamentação, não é, científica que deveria ou faltaria ao Espiritismo, se essas almas brilhantíssimas não tivessem realmente aderido àquela provocação de Allan Kardec. Porque Allan Kardec era tão sabido que deixou aos cientistas a tarefa de fazer ciência. Ele não comparecia a essas experiências ou ficava na sua sociedade de estudos espíritas, não é? Mas realmente deixando que a ciência desenvolvesse, porque ele sabia que um dia a ciência seria realmente o grande foco de irradiação do conhecimento espírita. Quando eu comecei Priscas Eras no Espiritismo, por exemplo,
eu tinha uma preocupação muito grande, porque percebia, e esta era a ênfase que se dava realmente ao discurso espírita, de que o espiritismo dependia muito da casa espírita, né? Era o centro de convergência e de irradiação do conhecimento espírita. Mas hoje nós sabemos que há muitos focos de irradiação do espiritismo e, dando razão mais uma vez a Kardec, nós sabemos que o avanço do conhecimento vai dando corpo, dando substância à doutrina espírita. E hoje temos os laboratórios, os centros de pesquisa, as universidades como centro de irradiação ao espiritismo. Ficamos mais tranquilos, inclusive, que o trabalho da Casa Espírita é essencial. A nossa irmã Gisele foi muito feliz quando disse aqui que o espírita tem o dever de compor a Casa Espírita, de frequentar a Casa Espírita, de segurar a Casa Espírita, mas realmente não é a Casa Espírita hoje o único centro de irradiação do conhecimento espírita. À medida que avança o conhecimento humano, consolida-se naturalmente o espiritismo. No Brasil, o espiritismo encontra o quê? Um território fértil onde deveria florescer o evangelho. Que coisa magnífica! Que coisa magnífica! Nada faltou realmente ao espiritismo. Nós temos ouvido, por exemplo, no início, né, de cada sessão deste grupo de estudos, os textos magníficos de Viana de Carvalho, né? Textos atualíssimos, exatamente porque são, vamos dizer, frutos desse território fértil que é exatamente o Brasil. Sem dúvida nenhuma, mesmo com todas as dissidências e todos os problemas que estamos identificando nestes tempos líquidos, nessa sociedade líquida, não é? Nós bem sabemos que o Brasil é realmente a pátria, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, meus amigos, ao Espiritismo não podem faltar os espíritas. Não temos o direito de faltar ao Espiritismo, Gisele, você tem toda a razão. É preciso que realmente nós venhamos a nos imbuir deste propósito, que é, afinal de contas, uma convocação direta do Mestre Jesus, e todos nós, que pouco merecemos essa distinção honrosíssima, na verdade, não podemos faltar ao Espiritismo. Para o espírita, a grande novidade continua a ser quem? Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. Não há o que fazer. É a grande novidade. É a grande, vamos dizer, notícia que nós todos os dias procuramos transmitir nas nossas palestras, nos nossos trabalhos, nas nossas ações, na ação da caridade cristã, que caracteriza realmente o trabalho de uma casa espírita. Então, na verdade, a nossa grande novidade continua a ser, indubitavelmente, Jesus. E, do outro lado, temos o quê, meus amigos? Para o espírita, Kardec é o manancial indispensável. Nada substitui as obras da codificação. Quando a minha querida Gisele disse palavras mais ou menos semelhantes a essa aí, eu disse, ela viu os meus slides antes. Não é possível que não tenha visto, porque, na verdade, até nos meus escritos, que são muito poucos, muito raros,
mas nos meus artigos e nos poucos livros que tenho escrito, eu chamo sempre a atenção que a leitura daquele material não supre o espírita, que deve conservar a leitura e a aventura de conhecimento, que é ler as obras da codificação. Podemos ler todos os livros que são construídos, porque, inclusive, com o Espiritismo, pela sua universalidade, nós alcançamos uma coisa muito interessante. Nós fazemos a leitura de livros espíritas, e a leitura de livros espíritas nos equipa para fazermos uma leitura espírita de textos. É assim que, lendo Olavo Bilac, eu estou lendo realmente um conteúdo espírita. É assim que, encarando a vida como uma grande aventura do espírito que somos, então eu chego à evidência, realmente, de que nós estamos, sem dúvida nenhuma, fazendo uma aquisição extraordinária. Então, eu posso fazer uma leitura da vida, e a minha leitura da vida é uma leitura espírita, até pela convicção que tenho de que sou espírita. Então, realmente, tudo isso nos entusiasma, e é exatamente por isso que eu vivo essa aventura de um caçador de esmeraldas, lendo estas belezas. E, naturalmente, as pessoas se preocupam quando veem, por exemplo, um número muito grande de slides que devem caracterizar a minha palestra, mas fiquem tranquilos, porque em qualquer momento eu posso antecipar as minhas conclusões. Aliás, eu até antecipei quando sentei na cadeira e disse logo, olha, tenho dito, porque realmente era a confirmação de tudo quanto tem sido dito neste momento, exatamente porque estamos no centro de estudos. É a grande saudação que eu faço a este encontro. Então, eu posso perfeitamente parar em qualquer momento e, naturalmente, não haverá nenhum prejuízo se não puder fazer todos os slides hoje. Mas digam, não podemos sitiar Jesus na solidão em que viveu nos tempos apostólicos. Acho que um dos maiores massacres que nós fizemos a Jesus foi submetê-lo a um estado de solidão. Ele era tão solitário que, para ensinar as joias do seu pensamento, ele recorria a parábolas, porque não havia quem compreendesse a linguagem que ele realmente gostaria de usar. Então, contava historinhas. Então, nós espíritas não podemos sitiar Jesus na mesma solidão em que ele viveu nos tempos apostólicos. Não podemos oferecer a Jesus a mesma plateia interessada apenas nos sinais dos céus ou na revalorização do mistério. E é isso que nós estamos tendo. A nossa vivência em casa espírita nos leva a essa constatação. 90% das pessoas que se abeiram da casa espírita estão procurando milagres. Sem dúvida nenhuma, não é pequeno o número de amigos, nossos amigos, que, conhecendo a nossa condição espírita, apelam para nós, para um contato com um ancestral seu. Eu estava contando aí que, dia desses, recebo a visita de um grande amigo que estava muito preocupado, porque o pai tinha desencarnado semanas antes, e ele parecia dizer, ou parecia querer dizer alguma coisa na hora da morte. E ele queria que eu consultasse a espiritualidade para saber o recado que o pai realmente não teve condições de transmitir para ele.
Meu Deus, se eu pudesse fazer isso, eu não estaria aqui, mas certamente eu já teria desencarnado, estaria colaborando lá com a espiritualidade de uma forma muito mais interessante do que eu faço no momento. Ele não sabia, Gisele, que o telefone toca de lá para cá. Muito bem, mas é como chegam à casa espírita, chegam em busca de milagres. E nós não podemos estimular, não podemos incentivar esse pensamento. Nós temos realmente de cuidar das nossas plateias e, logicamente, darmos a ela os conteúdos realmente que nós procuramos fazer. Não podemos oferecer... Bom, o espírita é herdeiro de vasto patrimônio de conhecimento, em cuja construção milhares de almas lúcidas se empenharam até os mais ingentes sacrifícios. E é isso que nós temos de dizer aos nossos irmãos, aos nossos amigos. O viés religioso do espiritismo é uma aventura de conhecimento, sem dúvida nenhuma, meus amigos. Não é nada místico, porque Kardec, inclusive, com aquela severidade de sua atuação, ele realmente bania qualquer forma de superstição. Ele crivava logo o termo superstição, exatamente para nós não estarmos realmente alimentando o mágico que se procura nas casas espíritas. Os espíritas não podem falhar a convocação, até porque sabem que nós personificamos os trabalhadores da última hora, tão bem identificados no Evangelho de Jesus. Estava comentando há pouco com os meus companheiros atrás, exatamente isto, que nós, desde que ingressamos no Espiritismo, ouvimos dizer que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Para mim, essa última hora já passou. É exatamente por isso que nós vemos as advertências de um Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, chamando-nos a atenção para o período de transição planetária que nós estamos vivendo, em que todos aqueles horrores denunciados pelo nosso evangelista Lucas, no capítulo que nós estamos estudando, realmente estão acontecendo à nossa volta. Então, é lógico que nós não podemos falhar a convocação que foi feita sobre nós e que nos honra muito, não é? Isso é tão interessante, a forma como nós somos, por assim dizer, observados pela espiritualidade, como muito bem também disse Gisele aqui, não é? Que somos observados realmente a todo momento pelos nossos amigos espirituais e por aqueles que vêm dizer, inclusive, que precisam de nós. Em nossas conversas com alguns espíritos, amigos nossos, eles dizem, nós precisamos de vocês. Então, lógico, não podemos faltar a eles neste momento. Pois bem, então, folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, que é também uma belíssima, uma belíssima oportunidade para o caçador de esmeraldas, né? Ele chama de vez em quando atenção específica para nós. E aí nós vemos, por exemplo, o Espírito da Verdade, no capítulo 6, tópico 5, dizer, espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Nós temos de ler isso com muita atenção, sabem por quê? Porque eu já tenho ouvido muitos palestrantes espíritas dizer, espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Já ouviram isso alguma vez? Já ouviram? O primeiro mandamento não é um mandamento, é um ensinamento, né? Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal.
sede vós os vencedores da impiedade. É um recado, né, privativo, espíritas. Mas ele, na nossa caçada de esmeraldas, né, ele continua. Lá no capítulo 10, versículo 14, ou tópico 14, ele diz: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Veja, é um recado realmente para nós, que temos realmente, continuamos a ter dificuldades de perdoar, exatamente porque nós não sabemos ainda avaliar a grande riqueza, as grandes aquisições que se fazem através do perdão. Lá no capítulo 10 ainda, número 16, nós lemos: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Olha o que ele está dizendo para nós, que nos irritamos tanto com as pessoas, que temos tanta dificuldade de desculpar alguns deslizes. Olha o que ele está dizendo. A indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Isso é uma advertência enorme para nós, para que nós sejamos mais condescendentes, mais tranquilos. Lá no capítulo 11, encontramos no tópico 11, Espíritas, cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, o egoísmo, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Está isso onde, meus amigos? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz um corte exatamente para atingir os espíritas. No capítulo 13, número 14, Espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir em seus corações a brecha para nele penetrarmos. Veja que coisa extraordinária, que interesse extraordinário nós vemos nessa colocação. Depois, no capítulo 20, Espíritas, e aí ele se dirige aos bons espíritas: sois obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Nós estamos vivendo o momento definitivo, o momento do nosso trabalho realmente redentor. E em Santo Agostinho, lá no capítulo 14, número 9, nós lemos outro recado direto para os espíritas. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir
Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Esta é a palavra do Santo Agostinho, exatamente para nós, destacando-nos de entre aqueles que estão compulsando o grande livro, o livro extraordinário, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Espiritismo também é delicado. Ele não tem nenhum interesse proselitista, porque ele sabe realmente que só será compreendido o Espiritismo por uma alma que realmente se trabalha nesse sentido. Não se deixa influenciar por interesses estatísticos, porquanto jamais pretenderá desconsiderar ou reduzir o formato de crença das pessoas. Tem acontecido no nosso histórico de vida, lá na Fraternidade Peixotinho, coisas interessantes, como essas pessoas que se aproximam da casa espírita e depois desaparecem. Uma vez, algum tempo atrás, já uma de nossas colaboradoras chega para nós se dizendo realmente decepcionada com uma antiga frequentadora de nossa casa, porque ela tinha sido vista exatamente na Igreja Católica e quando se encontraram na igreja, disse, mas você, fulana, você aqui na igreja deixou o Peixotinho? Eu agora voltei para a minha religião. Eu então comentei, a pessoa veio me fazer essa comunicação, decepcionada com a ex-companheira, e depois disse, olha, maravilha, o Peixotinho despertou nela o seu sentimento religioso, que ela havia perdido, não é? E então nós realmente prestamos um grande serviço a ela. Ela volta para a igreja dela e realmente exatamente porque recebeu aqui nessa casa, vamos dizer, o conhecimento necessário para cultivar a sua religião ou cultivar a sua religiosidade. Bem, eu devo antecipar que essa pessoa já voltou. Já voltou, está vendo? Olha, então a religiosidade dela está realmente beneficiada e, quem sabe, nós contribuímos realmente um pouco para isso. E aí a grande síntese, meus queridos amigos, que as pessoas que me acompanham, que participam do Peixotinho, já pedem para eu dizer isto aí em posições novas, porque nesta posição, eu já disse isso tantas vezes, assim, olha, muda de posição para ver alguma novidade nisso que você está dizendo. Mas como há pessoas aqui que não convivem comigo, eu digo, ser espírita é o quê? Olha, Gisele, você viu isso antes de você vir para aqui hoje. Ser espírita é saber-se espírito, pelo que a expressão ex-espírita não tem nenhuma pertinência. Nós tínhamos, inclusive, um amigo, já que Marcel apresentou também, vamos dizer, proximidade com magistrados, né? Um grande magistrado, uma pessoa assim, de muita ilustração, e que foi uma pessoa com a qual eu trabalhei também. Ele dizia, Humberto, eu também já fui espírita. Aí eu disse assim, excelência, você nunca foi espírita, porque se você fosse espírita, ser espírita é descobrir-se. E este é o grande desafio que todos nós temos, é o conhece-te a ti mesmo. Se você já adquiriu, já fez essa viagem perigosa para dentro de você mesmo e se descobriu como espírito,
você não pode mais abandonar-se de forma nenhuma. Então, não existe realmente o ex-espírita, vejam a nossa responsabilidade. E algo também que eu repito muito, com um prazer enorme e sem realmente nenhuma bronca com esse negócio de ser considerado um repetidor. Deus nos ama como filhos e nos convoca como... Isso é muito bonito. Isso é lindo, meus amigos. O caçador de esmeraldas fica maluco quando descobre isso. Deus nos ama como filhos e nos convoca como parceiros. No início, eu dizia, Deus nos ama como filhos, mas nos convoca como parceiros, como se fosse uma imposição. Não. Deus nos convoca como parceiros porque Ele nos concedeu, no momento da criação do nosso espírito, da nossa criação como espíritos, Ele nos concedeu gratuitamente o dom da vida eterna. Quem diz isso é Paulo de Tarso. Não é isso? A vida eterna é o dom gratuito de Deus. E por que gratuito? Paulo é imenso. Na minha leitura, é o primeiro grande teólogo do cristianismo, né? Porque a fundamentação teórica que ele traz para o cristianismo é realmente robusta. E porque ele diz que é gratuita, é um dom gratuito de Deus, exatamente porque nós não tínhamos merecimento nenhum ainda. Estávamos sendo criados naquele momento, né? Cadê a nossa folha de serviço? Já que sabemos que nenhum espírito consciente pode ostentar um bem ou uma facilidade qualquer que não seja por merecimento. Ninguém na espiritualidade vai aceitar, vamos dizer, alguma dádiva que não tenha feito por merecer. Então, sem dúvida nenhuma, a convocação que Deus nos faz a todos nós é uma expressão de confiança que é a forma mais legítima que ele encontra de realmente inspirar-nos a nos identificarmos como criados à imagem e à semelhança de Deus. E como eu falei muito em antecipar a conclusão, eu posso, neste momento, considerar concluídas as minhas palavras, porque estou desaguando, digamos assim, numa das terminalidades do meu roteiro, que pode ser interrompido a qualquer momento, sem ideia de estar faltando com o conteúdo que eu preparei realmente para este trabalho. Então, neste momento, concluo realmente a minha participação e reiterando o agradecimento pelo fato de ter sido escolhido ou indicado realmente para estar aqui e, naturalmente, consciente de que distribuir com vocês ou dividir com vocês a aventura extraordinária de conhecimento que nos caracteriza como realmente caçadores de esmeraldas. A grande visão, vamos dizer, da redenção do poeta, né, do renascimento, da ressurreição do poeta, era ver um céu todo verde, de onde caíam pepitas de esmeralda. Acho que o céu deste momento nosso, que estamos vivendo desde ontem, está verde para todos nós
e estão caindo realmente em nossas mãos pepitas de esmeralda. Que Deus os abençoe a todos, meus queridos amigos, nos abençoe a todos e nos mantenha realmente perfeitamente motivados para continuarmos o nosso trabalho de caçador de esmeraldas e de outras preciosidades, como é, inclusive, a felicidade a que todos nós estamos condenados. Felicidade é uma condenação que não admite nenhum tipo de recurso, nenhum grau de recurso. E nós atingiremos esta felicidade quando, na verdade, estivermos perfeitamente identificados com o Evangelho da grande novidade do Espírita, que continua a ser Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, muito obrigado.